Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula sobre os cálculos químicos. Nós vamos estudar hoje o conceito de mol, de massa atômica e massa molar. Então, o mol é a unidade de medida usada para expressar a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de átomos, de moléculas, de íons, entre outros. Então, quando a gente ouvir falar em mol, a gente sempre vai entender que mol se refere à quantidade. Um mol é uma quantidade de alguma coisa. E essa quantidade, professor, é quanto? Então, devido a essas partículas, os átomos, as moléculas, os íons, os elétrons, os prótons, eles serem tão pequenos, essa quantidade é muito grande. Então, um mol de qualquer coisa se refere a 6,02. Para nós, a gente pode aproximar para 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons. Então, o mol se refere a essa quantidade, tá bom? 6 vezes 10 elevado a 23. E esse número, pessoal, 6 vezes 10 elevado a 23, a gente chama de constante de Avogadro, representado aqui por esse Na. Então, por exemplo, quando eu falar para vocês um mol de pedras é 6,02 vezes 10 é 23 pedras. Um mol de grãos de areia se refere a 6,03 vezes 10 é 23 grãos de areia. Aqui a gente tem um exemplo, um mol de elétrons. Então, se eu tenho um mol de elétrons, eu tenho 6 vezes 10 a 23 elétrons, tá bom? Então, um mol de elétrons é 6 vezes 10 a 23 elétrons. Um mol de água. Em um mol de água, pessoal, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Não é isso? Então, aqui é uma molécula. Então, em um mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora, na água, pessoal, eu tenho também hidrogênio e oxigênio. Se eu perguntasse para vocês quanto de oxigênio, quantos átomos de oxigênio tem em um mol de água? Então, a gente tem aqui, ó, o índice 1, não é isso? Então, em um mol de água, eu também tenho um mol, tá aqui o índice 1, um mol de oxigênio. Então, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, em um mol de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E se eu perguntar para vocês quantos átomos de hidrogênio eu tenho em um mol de água? Então, tá aqui, ó, eu tenho o hidrogênio aqui na molécula de água, só que em cada molécula de água eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu preciso multiplicar esse 2 por 1 mol. Então, 2 vezes 1, 2. Então, em cada mol de água eu tenho 2 mols de hidrogênio. Então, eu tenho 2 mols de hidrogênio. E esse 2 mols de hidrogênio significa o quê? Significa 2 vezes 6, né? Então, eu tenho 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, em um mol de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio e tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Ou seja, tenho 1 mol de oxigênio e 2 mols de hidrogênio. Quantas moléculas de gás oxigênio eu tenho em 0,5 mol? Então é só multiplicar 0,5 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, de gás oxigênio. Isso aqui, 0,5 vezes 6 dá o quê? Dá 3 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio. Agora, se eu quiser saber quantos átomos de oxigênio há nesse 0,5 mol, basta eu multiplicar aqui, ó, 0,5 vezes 2, que vai dar 1, não é isso? E aí eu tenho 1 mol de átomos de oxigênio. E aí eu multiplicando esse 1 mol por 6 vezes 10 a 23 vai dar 6 vezes 10 a 23 átomos
de oxigênio, tá bom? Então não confundir, pessoal, átomos com moléculas. E em seguida eu tenho aqui, ó, 1 mol de gás carbônico. Então em 1 mol de gás carbônico eu tenho o que? Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, não é isso? Mas se eu perguntar para vocês quanto de carbono eu tenho nesse 1 mol de gás carbônico, aqui ó, não tem nada número 1. Então, de carbono, vou colocar aqui, de carbono eu vou ter quanto? 1 vezes 1, é só multiplicar ó, o número de mols pelo índice. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 1 vezes 1, 1, vezes 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Já para o oxigênio, olha aqui, eu tenho 2 átomos de oxigênio na molécula de gás carbônico. Então eu preciso multiplicar 1 vezes 2, vai dar 2, não é isso? E aí eu multiplico por 6 vezes 10 a 23. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 vai dar o que? 12, né? Então vai dar 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então agora nós vamos diferenciar a massa atômica que a gente já estudou da massa molar. A massa atômica é a massa de um átomo, de um elemento químico em relação a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. A unidade de massa atômica é U, tá bom? E esquematizando para vocês entenderem melhor, eu tenho aqui um átomo de carbono. Se eu dividir esse átomo de carbono em 12 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu dividir esse átomo de carbono em 12 partes e pegar uma parte dele, eu vou ter uma unidade de massa atômica. Então, eu vou comparar a massa de cada átomo com essa unidade aqui. Lá para o hidrogênio, quando vocês olharem na tabela periódica, por exemplo, eu tenho aqui ó, o hidrogênio. Lá para o hidrogênio, a massa do hidrogênio é uma unidade dessa aqui. Para o hélio, por exemplo, a massa atômica já vai ser 4. Então a gente pode identificar a massa atômica de cada elemento observando na tabela periódica. Já já a gente vai ver isso. Alguns exemplos, eu tenho aqui o átomo de oxigênio, que tem número atômico 8 e massa atômica. Aqui ó, a massa atômica é 16, então eu posso representar a massa atômica do oxigênio é igual a 16 unidades. Já para o ouro, está aqui ó, o número de prótons e a massa atômica em cima. A massa atômica do ouro é quanto? 197 unidades. Para o ferro, está aqui embaixo o número de prótons, o Z do ferro, e em cima a gente tem a massa atômica. Então a massa atômica do ferro é igual a 56 unidades. Professor, e como eu identifico a massa atômica? Nos elementos químicos é simples, ela vem aqui na parte de cima à esquerda. Então, como a gente viu no começo do ano, um elemento químico aqui, ó, embaixo eu tenho o número de prótons, que representa por Z, e em cima eu tenho a massa atômica, tá bom? E essa massa atômica, como a gente já viu, é a soma do número de prótons e do número de nêutrons, tá bom? E eu posso identificar ela também na tabela periódica. Quando eu tenho uma tabela periódica, a primeira coisa que eu vou olhar é aqui, ó, a minha legenda. Na minha legenda, de cada quadradinho desse, eu tenho em cima o número atômico, ou seja, o número de prótons, o símbolo do elemento, o nome do elemento e embaixo a massa atômica. Nessa nossa tabela periódica, a massa atômica ela vai estar embaixo. Então, para cada tabela periódica, você pode ter uma pequena diferença entre a localização desses símbolos. Por exemplo, do manganês, a massa atômica do manganês vai ser quanto? 59. Se eu pegar aqui do iodo, ó, a massa atômica do iodo, 126. A massa atômica do sódio, tá aqui o sódio, Na, número de prótons 11 e massa atômica dele, 23. Vamos lá. A gente já identificou a massa atômica,
Agora a massa molar. A massa molar, pessoal, é a massa de um mol de átomos de um determinado elemento químico. É a massa que eu tenho em um mol de átomos de um determinado elemento químico. E essa massa, pessoal, é a massa em gramas. Então, um mol tem quantos gramas de um determinado átomo? Então, a gente identifica a massa molar por isso. É a massa em gramas de um mol de átomos de um determinado elemento. A unidade vai ser sempre gramas por mol, ou seja, a massa em gramas de 1 mol. E uma nota importante, experimentalmente é determinado que numericamente a massa atômica é igual à massa molar. Então, a massa atômica que é dado em unidades, tá bom? É igual à massa molar que é dado em gramas. A massa atômica é a massa de um átomo. A massa molar é a massa de um mol de átomos que é determinado em gramas. Então, para eu saber a massa molar, basta eu procurar a massa atômica lá na tabela periódica. Muito simples. Aí alguns exemplos. A massa molar do ouro, lembrando, massa molar é representada pela letra M maiúsculo, enquanto que a massa atômica é representada pela letra A maiúsculo. A massa molar do ouro, a gente viu que a massa atômica do ouro é 197, então a massa molar do ouro também vai ser 197, só que agora gramas por mol. A massa molar do oxigênio, se a massa atômica do oxigênio é 16, se vocês olharem lá na tabela periódica vai ser 16, então a massa molar vai ser 16 gramas por mol. A massa molar do potássio, se a massa atômica dele é 39, então a massa molar vai ser aproximadamente 39 gramas por mol. A massa molar do hidrogênio, se vocês olharem lá na tabela periódica, vai ser 1 gramas por mol. Então, se eu já sei como determinar a massa atômica e a massa molar de um elemento químico, eu posso determinar a massa molar de uma substância química, que é muito simples. Eu vou procurar na tabela periódica a massa molar de cada um dos elementos dessa substância e multiplicar pelo índice, tá bom? Vamos aprender aqui resolvendo exemplos. Determinar a massa molar da água. Então, a fórmula molecular da água é H2O. Então, olhando na tabela periódica, pessoal, a massa molar do hidrogênio é igual a 1 gramas por mol, não é isso? E a massa molar do oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Só que na molécula de água eu tenho o quê? Eu tenho 2 hidrogênios, não é isso? E tenho 1 oxigênio. Então, para determinar a massa molar da água, eu vou pegar aqui, ó. Vai ser a massa molar do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênios que eu tenho, 2, mais a massa molar do oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de oxigênio que eu tenho, o índice, que é 1. Então, a massa molar da água vai ser quanto? 1 vezes 2, 2, mais 16 vezes 1, 16. Isso implica dizer que a massa molar da água vai ser igual a 2 mais 16, 18 gramas por mol. Então, para saber a massa molar de uma substância, basta eu multiplicar a massa molar de cada elemento da substância pelo índice e somar com o outro elemento, tá bom? Vamos fazer mais exemplos para fixar melhor. A massa molar do gás ozônio. Então, observando lá na tabela periódica, a massa molar do oxigênio é quanto? É 16 gramas por mol. Só, pessoal, que aqui no ozônio, ó, eu tenho 3 oxigênio, então o índice aqui é 3. Então, basta multiplicar o índice 3 vezes a massa molar do oxigênio, 16. Então, 3 vezes 16 vai dar 48. Isso implica dizer que a massa molar do ozônio é igual a 48 gramas por mol. Vamos ver aqui a massa molar do gás carbônico.
Então aqui no gás carbônico eu tenho um carbono, não é isso? Quando eu não tenho nada na frente do número aqui no índice é 1. E tenho 2 oxigênios. Então qual é a massa molar do carbono? Olhando lá na tabela periódica, vocês vão perceber que a massa molar do gás do carbono é igual a 12. Então você pega o índice 1, multiplica por 12, que é a massa molar do carbono, e soma com a do oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui na molécula? 2, não é isso? Então eu pego 2 vezes a massa molar do oxigênio, que é quanto? 16, a gente acabou de ver. Então, resolvendo isso aqui, 2 vezes 1, 12 vezes 1, 12, mais 2 vezes 16, 32, não é isso? Somando aqui, eu vou determinar que a massa molar do gás carbônico vai ser quanto? 44 gramas por mol. Agora, para o ácido sulfúrico, olhando lá na tabela periódica, eu sei que a massa molar do oxigênio, do hidrogênio, desculpe, é igual a 1. A massa molar do enxofre, se eu for olhar na tabela periódica, vai ser 32. E a massa molar do oxigênio, a gente já sabe, é 16. Então, resolvendo aqui, a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, vai ser quanto? Então, a gente pega para cada um dos elementos. O hidrogênio, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios, então eu coloco 2 vezes... Qual é a massa molar do hidrogênio? Já sei que é 1. 2 vezes 1. Fecha parênteses. Mais. Vamos para o enxofre. Qual é a massa? Quantos enxofres eu tenho aqui? 1, não é isso? Eu não tenho nada, então eu coloco o número 1. 1 vezes qual é a massa molar do enxofre? 32. Mais o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. 4 vezes qual é a massa molar do oxigênio? 16. Então, resolvendo aqui, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 32, 32, mais 64. Fazendo essa soma, eu tenho que a massa molar do ácido sulfúrico vai ser igual a 98 gramas por mol. Tá bom? O nosso último exemplo, determinar a massa molar da sacarose. Então, a gente vai ver cada elemento químico da sacarose. Então, o primeiro elemento químico aqui é o carbono. Olhando lá na tabela periódica, a gente sabe que a massa molar do carbono é 12. O segundo elemento é o hidrogênio. Olhando na tabela periódica, a gente sabe que a massa molar é 1. E o terceiro elemento é o oxigênio, que a massa molar é 16. Agora vamos determinar a massa molar da molécula toda. Então a massa molar da glicose, C6H12O6, vai ser igual. Primeiro do carbono. Então quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 6 carbonos. Então 6 vezes... Qual é a massa molar do carbono? 12. Mais... Agora vamos para o hidrogênio. Abre parêntese. Qual é o índice aqui? Quantos hidrogênios eu tenho? 12 hidrogênio vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1. E por último, vamos para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 6 oxigênio. Então, 6 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Fazendo as multiplicações, aqui eu tenho 6 vezes 12 é 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, 96. Isso implica dizer que a massa molar da sacarose, C6H12O6, vai ser igual. 2 mais 2, 4 e 6, 10, vai 1, 9 mais 1, 10, 11 e 7, 18. 180 gramas por mol. Então, nossa aula fica por aqui. Façam as atividades e qualquer dúvida estou à disposição de vocês.